Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é Matheus, estamos novamente aqui terminando, né, a nossa API. Hoje é o penúltimo vídeo da série aqui. E qual é a ideia agora? Nós já criamos toda essa estrutura de recuperação de token, recuperação de subject nas nossas últimas aulas, e também entendemos como funciona essa questão do stateless. Lá no início do curso eu expliquei para vocês como é que era essa ideia, que a nossa API ela não guarda um estado, ela não guarda uma seção, igual uma aplicação web comum faz. A nossa API é REST. E quando ela tem esse estilo REST, ela é stateless, sem o estado. Então, como assim ela não guarda estado? Quando um usuário entra em uma aplicação web, que ele bota lá o login e a senha dele, ele consegue ficar logado no sistema lá e o sistema, a API, consegue perceber que ele está logado porque tem uma sessão guardada naquela aplicação daquele usuário. Aqui não. Aqui o usuário vai fazer uma requisição e acabou. A API já não vai saber mais quem é o usuário, se ele vai estar entrando de novo, se ele vai estar saindo ou não. Acabou. Ela não vai guardar o estado do usuário. Então, na verdade, essa API aqui, ela vai autenticar a requisição, o usuário a cada requisição. Ou seja, a cada requisição que ele fizer, a cada pedido de funcionalidade que ele fizer, ele vai estar sendo autenticado. Mas no caso, ele não vai estar tendo que colocar o login e a senha. Ele vai ter que estar enviando aquele token, e naquele token, sendo validado correto, ele vai ter o acesso liberado. E aquele token vai ser obtido através de um usuário, uma senha lá no login. Então, toda vez que ele fizer o login, ele vai ter aquele token guardado lá no front, ele vai receber da API, o front vai guardar, e esse tempo que vai ficar guardado, ele vai poder fazer as requisições aqui que ele quiser, porque o token vai estar indo, então a API vai estar liberando. Só tenho em ideia que esse token ele tem um tempo variado, né? Você decide, a sua empresa, o seu cliente decide. Então, por exemplo, vocês podem ver bancos. Quando você tenta fazer um login lá, você vai receber um token, vai poder acessar, realizar um Pix e tudo mais, e o token vai ser validado ou não. Se você passar um período fora, sem usar aquele token que você recebeu, você vai ter que pegar outro token. E assim, isso é medida de segurança. Você pode botar um token que dure 2 horas, dure 2 minutos, fica a critério de cada cliente. Então é isso. Hoje a gente vai estar configurando aqui essa ideia de validar a requisição através do token, e esse token já foi recebido pelo usuário quando ele fez o login lá com o usuário e senha. Então, pessoal, como a gente vai começar a mexer na configuração dos nossos filtros, da nossa segurança, nós temos que ir aonde? Security Configurations. Vamos por partes agora. Vejamos, nós aqui temos um filtro, uma corrente de filtros, um método, e nesse método a gente ensina que vamos desabilitar para esse tipo de ataque. Nós estamos dizendo que o nosso tipo de sessão vai ser stateless, né? Que a nossa API vai trabalhar sem estado, e aqui nós botamos um e construa. Tudo bem, só isso até agora. Mas pensem comigo, toda vez que um usuário for realizar qualquer uma das requisições, ele precisa ter um token, senão ele não vai ser liberado. Porém, como que ele vai conseguir o token se quando ele tem que acessar a qualquer uma das requisições, por exemplo, efetuar login, ele não tem o token, porque ele ainda não entrou? Então nós temos que dizer para o Spring que essa requisição específica aqui, login, não vai precisar do token. Qualquer pessoa vai poder acessar. Porém, só vai receber o token quem botar o usuário e senha corretos. E é isso que a gente vai fazer. Bom, vejamos. Aqui a gente pode botar um ponto end para dar continuidade depois desse stateless aqui. Vamos botar aqui um ponto mais um authentic authorize http requests. Beleza. Aqui a gente vai estar utilizando depois mais um ponto para ficar fácil de ler. A gente vai estar utilizando um método chamado requests methods. E esse aqui vai ter dentro desses parâmetros um http method.post. Beleza. Matheus, o que é isso? É o seguinte, quando a gente bota esse método aqui, é o tipo de método que trabalha com URL. E aqui a gente está dizendo que vai utilizar o método HTTP e vai ser simplesmente o verbo post. Porque se vocês pararem para reparar, aqui no nosso remédio controller, o login ele é um post. Cadê o login? Eu botei aqui, eu não lembro. Usuários, na verdade, perdão. O usuário controller
aqui, ó, autenticação controller, esse efetuar login, ele é um post, ó. Eu fiquei um pouco perdido, me desculpem. Mas ele é um post. Então, logicamente, quando a gente botar aqui que vai mexer em um tipo de configuração, que é esse post aqui do login para poder liberar, a gente tem que botar o verbo correto. Agora que a gente disse que vai ser esse o método, a gente tem que dizer também, esse vai ser o verbo HTTP, post, a gente tem que dizer também qual vai ser o endereço, o endpoint. Então é só botar uma vírgula aqui, as aspas, e o barra login. Da onde a gente tirou esse barra login? Aqui, ó, lá no Authenticate Controller, o post está aqui e o login está aqui em cima. Então a gente está botando tudo certinho. Como é que fala? Os pontos tem que estar em cima dos is, porque senão dá merda. Tem que ser certinho. E o que a gente vai fazer com esse tipo de requisição, essa URL, que é do estilo HTTP, que é do verbo post, com endpoint login? Simplesmente a gente vai permitir tudo. Todas as pessoas que quiserem acessar vão ter a liberação de acessar esse endpoint. Ok. E com isso a pessoa consegue efetuar o login e, consequentemente, recuperar o token, caso ela coloque o usuário e a senha corretos. Vamos continuar aqui. Aqui a gente bota mais um método, ó, mais um ponto. Eu estou pulando linha para ficar bem visível, tá? E depois eu boto mais um ponto, nRequests, ponto nRequest, ou seja, qualquer outras requisições, vamos ter que autorizar, authenticate. E pronto, vou salvar aqui e vou salvar aqui. Com isso, a gente criou essa informação aqui dentro do nosso método e agora, toda vez que alguém tentar acessar esse login, a pessoa tem que conseguir sem botar o token, porque senão não tem como ela pegar o token. Afinal, o login é o endpoint que a pessoa vai logar para pegar o token. Agora que a gente fez essa configuração, vamos fazer um teste. Vamos lá efetuar login e vamos mandar a requisição. Olha que interessante. Por mais que a gente tenha configurado para não fazer esse bloqueio, né, ser liberado para todo mundo, olha o que aconteceu aqui. Negado. Por que isso está acontecendo? Mesmo com a configuração lá, né, permitindo todos. Então, por que está acontecendo isso? Porque nesse método aqui, o Security Filter, a gente está recuperando o token. E qual é a ideia desse método aqui? A gente está vindo se o token está vindo. Aí, se tiver igual a nulo, ele bloqueia. E o que, que acontece? Lá na nossa verificação lá do login, na nossa funcionalidade login, a gente não está enviando o token, né? Então ele vai bater nisso aqui e vai falar, porra, não está enviando token, proibido. Então agora aqui a gente vai ter uma mudança nesse método que está barrando lá o nosso login, né? O que acontece? Ele, na verdade, ele não precisa verificar se está vindo nulo. Ele só tem que verificar se está diferente de nulo. Então aqui é só a gente botar um ponto assim, de exclamação, e se por acaso for diferente de nulo, ele vai retornar o token. Vai retornar o token aqui. A gente bota isso aqui dentro do nosso if e apaga essa linha aqui. Consequentemente, se não passar por essa linha aqui, a gente retorna nulo. Ou seja, se o token for igual a nulo, a gente vai retornar o nulo. E com isso a gente resolve aquele problema. Vou salvar aqui. Então agora, se vocês conseguirem ver se vocês conseguem acompanhar. Agora não é a gente que está verificando se o usuário está logado. Não é a gente que está verificando se está vindo nulo, né? Se o usuário realmente está logado. Quem está verificando, fazendo essa verificação, é o nosso Spring, né? A gente botou aqui, ó. Ele vai verificar aqui. A gente botou essa configuração aqui. Então lá naquele método, a gente só tem que botar que não pode ser nulo, porque se for nulo, com certeza a pessoa não está logada, não fez o login, né, no caso. Esse estar logada não é dele estar salvo no sistema, mas sim que ele efetuou o login com sucesso, porque a nossa aplicação não guarda a sessão, né? Lembrem-se disso. Aí aqui, pessoal, a gente tem que mexer em mais uma configuração, porque se a gente for tentar fazer aqui o login, vai dar problema ainda, ó, 403 proibido. Qual a ideia? Assim como a gente botou esse if no nosso recuperar token, a gente tem que botar esse if aqui em cima. Qual a ideia? O nosso getSubject, ele não vai acontecer em todos. Por exemplo, como é que o nosso filtro aqui, o nosso Spring, vai recuperar um usuário se ele ainda nem logou? Se ele não tem o token, como é que ele vai recuperar? Vai dar erro. Então a gente tem que fazer a mesma ideia. If se token JWT é diferente de nulo, então a gente vai botar esse trecho de código aqui dentro, né? E vamos fechar aqui o if, só isso. E com isso a gente resolve lá
o probleminha, porque ele estava batendo nessa ideia. A gente só tem que verificar. Se ele for nulo, for diferente de nulo, então a gente vai pegar o usuário. Se não, ele segue o fluxo. E com isso que ele segue o fluxo, ele vai fazer o resto da configuração que a gente já botou, né? Que vai permitir ou não a requisição, recuperar o token, blá blá blá. Então agora, se a gente vier aqui no nosso endpoint login e tentar fazer a requisição, vocês podem perceber que, olha só que interessante, a mágica aconteceu. A gente conseguiu recuperar o token. Porém, se a gente tentar, ó, vou pegar esse token aqui que a gente recuperou agora, eu vou tacar ele no detalhar remédio. Detalhar remédio, vou tacar ele aqui no token novo, no novo token, que acabou de recuperar. Só apagar isso tudo aqui. Beleza, vamos lá. Olha só que interessante, a gente tentar fazer isso aqui, ele vai dar proibido. Ou seja, por mais que a gente tenha configurado aqui, só o token, só o endpoint login está sendo liberado. Os outros estão pedindo autenticação, porque para eles a gente não enviou o token correto, a gente não realizou a configuração correta. Então aqui faltou a gente dizer, por mais que está enviando token, faltou a gente configurar lá no Spring que quando o token está aqui, o usuário está logado. Entendeu? Porque ele não guarda essa sessão, ele não sabe quem está logado ou não, como isso já foi dito várias vezes. Então a gente tem que dizer, quando ele enviar o token, ele está autenticado, ele está logado, ele pode ter acesso. Então a gente vai fazer isso lá agora no nosso código. Lá, aqui nesse método que a gente botou essa informação aqui, que se o token vier, ou seja, ele não é nulo, ele veio, e ele passar disso aqui, né, quer dizer que ele é válido, quer dizer que a pessoa está logada, ela conseguiu o token correto, está válido, bacana, só que o Spring ele não entende isso, então a gente tem que fazer uma autenticação forçada, a gente tem que dizer, olha, se ele passou por essa linha aqui, ó, essa linha aqui, ele está válido, ele está autenticado, ele pode entrar, ele pode mexer na nossa API, e a gente tem que configurar isso aqui dentro de uma forma forçada, porque o Spring não consegue perceber isso. Para começar a fazer essa configuração aqui, a gente precisa acessar o nosso usuário. A gente pode acessar o usuário criando uma variável aqui, só que para acessar esse usuário, a gente vai ter que fazer um autoride aqui de outra classe, né? A gente tem que acessar o banco de dados, né? Porque através desse usuário a gente vai conseguir acessar esse usuário lá no banco de dados. E como é que a gente faz isso? A gente fez várias vezes. Bota aqui o autoride, e nesse autoride a gente vai criar um atributo chamado repository, que vai puxar o usuário repository, a nossa classe que a gente criou já, que tem acesso ao banco de dados dos usuários. E a gente bota aqui simplesmente um nome qualquer para ela, né, repository. E com isso a gente vai começar a puxar o login aqui do usuário para ter acesso a esse usuário via o banco de dados. E aqui agora é muito simples, é só a gente chamar o repository, que a gente injetou ali em cima, repository.findByLogin. Olha que interessante. Com esse find by login, a gente vai estar buscando o usuário de acordo com o login. E como é que a gente vai usar o login específico dessa construção aqui que a gente quer? Simples, só botar o subject aqui dentro. Afinal, esse subject, ele traz o login. Ele pega o login. E com isso a gente consegue achar o usuário dessa requisição através do subject pelo repository, pelo método findByLogin. Agora, pessoal, como é que a gente já recuperou o usuário aqui, a gente já pegou o objeto usuário. Como é que a gente informa para o Spring que esse usuário está autenticado? Prestem bem atenção que agora vai começar a ficar um pouquinho complexo. A gente vai ter que pegar uma classe já do próprio Spring, uma classe chamada Security Context Holder. Deixa eu achar ela aqui, ó. Security Context Holder, achei. E depois de pegar essa classe, a gente vai ter que puxar um método dela chamado getContest. E depois desse método, a gente vai puxar um setAuthentication. Aqui a gente vai pegar um pouquinho mais complexo também. Paciência, vamos lá. Gente, esse tipo de método aqui, ele só aceita um objeto chamado Authentication. Esse Authentication, ele não existe, ele vai dar problema. Então a gente vai criar aqui, ó, var Authentication. É igual a new username password, deixa eu ver se eu acho aqui, password authentication token. E dentro desses parâmetros aqui desse novo objeto, dessa nova classe que a gente está pegando, a gente vai estar botando as seguintes informações: o usuário, que é a nossa variável aqui. Aqui o segundo parâmetro, a gente vai botar um vírgula, null. E o terceiro parâmetro a gente vai pegar usuário.getAuthorities, que foi aquele método que a gente implementou lá na classe usuário. E vamos botar aqui um ponto e vírgula.
Então, pessoal, eu sei que pode parecer complexo, pode parecer difícil de entender isso à primeira vista, assim, para quem está pegando o Spring Security de primeira, mas é assim que funciona, é assim que a gente consegue criar essa configuração de segurança. Então, aqui a gente fez todas essas configurações das nossas validações, a gente configurou o nosso Security Configurations e começamos a falar que quem vai fazer a verificação se o usuário está logado ou não é o próprio Spring. Com isso, tivemos que fazer algumas configurações no nosso filtro de segurança e na nossa recuperação de token e também implementamos um tipo de contexto para que o nosso Spring possa autenticar o nosso usuário de acordo com o token que ele está enviando. Por hoje foi isso, assim, resumindo bastante. Eu espero de coração que vocês não fiquem desesperados. Se acharem difícil, voltem o vídeo, revejam. E é isso. Na próxima aula será a última aula desse projeto. E desejo a todos um ótimo dia, uma ótima noite e até a próxima aula.